Professor Vitorino, por favor, ligue o seu microfone, não o conseguimos ouvir. Obrigado. Boa tarde a todos, bem-vindos ao ciclo webinar Promover o Sucesso em Cada Aluno. Este é um ciclo de webinars que a Câmara Municipal de Cascais tem vindo a desenvolver. Este é o oitavo webinar e temos aqui hoje uma lista de convidados bastante, como sempre, mas hoje em particular importantes e que vêm discutir connosco e partilhar connosco o tema Ciências e Tecnologias de hoje para o futuro da educação. Eu passaria desde já a palavra, porque já iniciámos com atraso, peço desculpa por isso, mas passaria já a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras. Tenho que ativar o som, Sr. Presidente. É que eu tenho aqui dois controladores de som, portanto, tinha um aberto e o outro estava fechado. Mas estava eu a cumprimentar todos e a dizer que a responsabilidade do atraso é minha, porque estava ali noutro assunto completamente diferente deste, e isso também já serve de justificação. Se eu estiver a dizer algumas asneiras neste ambiente, é porque ainda venho com o chip da reunião anterior, e assim se justificará. Em primeiro lugar, gostava de dar também os parabéns aos colegas da Câmara que têm vindo a desenvolver esta forma de estarmos em contacto e, mais do que estarmos em contacto, de partilharmos informações e de alguma forma também experiências. Acredito que é assim que as coisas se vão desenvolvendo. E sobre o tema em concreto, dizer-vos que a forma que temos de funcionar é de, em primeiro lugar, termos uma análise das circunstâncias, daquilo que nos rodeia, a partir daí definir uma estratégia e depois tentar ser consequentes na aplicação dessa mesma estratégia. Nestas matérias nós consideramos desde o princípio de que tivemos uma forte aposta na cidadania e, portanto, no desenvolvimento de atitudes cívicas por parte dos cidadãos. Acho que temos muito a evoluir ainda nesta matéria, mas consideramos que a sede da cidadania deveria ser a escola. Ninguém espera poder ter verdadeiros cidadãos com todas as suas responsabilidades e todos os seus direitos se de facto não começar a ter estes valores de cidadania transmitidos pela escola. Para me fazer explicar melhor, ninguém respeita, por exemplo, o espaço público se tiver uma escola completamente degradada e sem qualquer tipo de condições. Ninguém vai respeitar o outro se dentro dos primeiros anos de vida, que normalmente são grande parte deles passados dentro da escola, se não for educado a respeitar os seus colegas de escola, os seus professores, aqueles que estão no pessoal não docente, que está na própria escola. E, portanto, esta para nós é uma pedra fundacional, digamos assim, de toda a estratégia que temos vindo a tentar desenvolver. Depois, a partir daqui, temos a noção clara de que na escola confluem, diria, todas as tendências que temos na comunidade em geral cá fora, não é? Por exemplo, eu agora cheguei à conclusão que no futuro nós devemos fazer escolas para pais em vez de fazer escolas para filhos, não é? Porque somos confrontados muitas das vezes, e daí o meu maior respeito e consideração por quem na escola de facto tem que lidar, porque mesmo com estas questões da pandemia alterou-nos as nossas formas de ser, de estar, e portanto chega à escola, trazido pelos alunos, trazidos pelos pais e também, na verdade, trazidos pelos próprios professores. E por isso a escola é um bom semáforo, digamos assim, de como é que está a própria comunidade cá fora. Ora, dentro disto, nós estamos neste momento num processo que alguns dizem que é de transição,
mas que eu acredito que estamos num processo disruptivo. Ou seja, há um mundo que nós conhecemos e nós estamos a ir para outro mundo que não conhecemos ainda. Eu, pelo menos, já tinha esta perspectiva antes da pandemia, de que eu já tinha nascido num mundo que já não existia e agora tenho claramente a noção de que há de haver um outro mundo que eu próprio ainda não tenho uma capacidade de perspectivar em concreto como é que vai ser esse outro mundo. Mas temos alguns indicadores, já temos alguns sinais que nos levam a acreditar como é que poderá ser esse mesmo mundo. E há aqui, neste movimento disruptivo, algo que vai ter uma incidência muito grande, que chamaram palavrão, que o palavrão é de transição digital. Ou seja, nós estamos a evoluir, de facto, para essa transição digital. Se acumularmos isto à questão da cidadania, da cidade, de estarmos agora também noutros processos que se denomina também por smart cities, ou seja, cidades inteligentes. E aqui toca nos presidentes de Câmara, porque eu acho que quem inventou o termo smart city foram os presidentes de Câmara, quando chegaram à conclusão que andámos a construir cidades estúpidas, não é? Portanto, que há aqui agora de fazer um movimento acelerado de implementar esta inteligência dentro das nossas próprias cidades. Se nós formos hoje olhar para as nossas cidades, percebemos que há muitas circunstâncias que são completamente disfuncionais. Quer dizer, construiu-se não onde se deveria construir, mas era onde alguém tinha uns terrenos e tinha capacidade para ter isso, mas depois as funções, desde a alimentação até às funções de saúde, às funções de ensino, tudo isto está muito desorganizado. E por isso a necessidade de induzir aqui as questões também das próprias smart cities. E estamos nesta necessidade de aproveitar esta transição para o mundo digital, associando às questões que há pouco referia também das smart cities, mas muito especialmente termos em conta de que não é a tecnologia que nos deve orientar, que nos deve liderar. A tecnologia deverá ser uma ferramenta para melhorar a nossa própria qualidade de vida. E aí temos, de facto, um campo cada vez mais vasto, mais aberto, mais desenvolvido, dirão alguns, em que podemos, de facto, beneficiar dessa mesma tecnologia, mas sempre garantindo que o foco continua a ser na pessoa, que o foco continua a ser na componente de cidadania, ou seja, na pessoa enquanto enquadrada numa comunidade e no respeito e no funcionamento dessa mesma comunidade. Por isso, para nós, é de facto importante e é um dos programas em que estamos muito envolvidos nesta componente das smart cities. Depois associa-se aqui algumas questões que são temas que certamente irão desenvolver, mas desde percebermos que hoje em dia não é a distância entre pontos que é importante, mas sim o tempo que demoramos a percorrer entre esses dois pontos, percebemos o quanto a mobilidade tem aqui uma importância fundamental. Tem uma importância também no garantir uma maior coesão territorial, garantir com isso uma maior coesão social. Ao fim e ao cabo, temos aqui uma perspectiva de que nós temos que democratizar aquilo que no território está disponível e que não é possível replicar em cada um dos vários pontos do território. Aliás, ficámos conhecidos aqui com uma praga, que foi os fundos comunitários, em que qualquer município fazia piscinas porque havia fundos para fazer piscinas, ou que fazia auditórios. Eu lembro-me em tempos, por outras responsabilidades, fiz um levantamento e eram
a quantidade de piscinas que estavam fechadas, porque depois não havia dinheiro sequer para as manter abertas. Portanto, ou seja, tinha havido dinheiro pelos fundos comunitários para fazer o investimento, mas não havia dinheiro suficiente para as poder manter abertas. E, portanto, aqui entramos, de facto, nesta perspectiva de democratizar os vários ativos, sejam eles culturais, sejam eles naturais, sejam eles de componente esportiva, sejam de que natureza forem, se tivermos uma boa capacidade de mobilidade no território, de facto estamos a democratizar todos estes bens, que são bens da própria comunidade, que são bens que ajudam a formar também os nossos valores de cidadania. Se com isto possibilitarmos que damos passos efetivos para mitigar talvez o maior desafio que a comunidade tem pela frente, e muito especialmente, mais ainda, os mais novos, que têm a ver com questões de ordem ambiental e muito especialmente sobre as questões das alterações climáticas, que vão forçosamente nos obrigar a mudar comportamentos, que nos vão obrigar a mudar a forma como lidamos no nosso dia-a-dia. Tudo isto se conjuga e tudo isto tem uma lógica dentro da mesma perspectiva do ponto de vista estratégico. Daí que nós, neste âmbito todo, estejamos a fazer, para ser coerentes, porque costumo dizer que eu não sou um especialista em futebol, mas sei o mínimo, e sei que há algumas equipas que lateralizam, portanto são conhecidas por passar sempre a bola ao lado, quer dizer, e uma equipa que lateraliza não é uma equipa que ganhe jogos, porque para ganhar jogos é preciso chutar à baliza, porque se não chutar à baliza não há golos, não havendo golos, não há vitórias. Então temos de ser consequentes com isso. Onde é que estamos a chutar à baliza? Estamos a chutar à baliza, nomeadamente, para dar alguns exemplos em concreto, senão isto fica tudo no vazio, mas daí um forte investimento que estamos a fazer nos equipamentos escolares, para ter exatamente esse ambiente que propicia que o cidadão jovem, quando chegar a cidadão adulto, tenha de facto um conjunto de referências que o leve também a respeitar aquilo que é de todos, e nomeadamente e em concreto no espaço público. Temos feito um investimento grande também na transição digital, nomeadamente para já com a indução de equipamentos informáticos, que era uma escassez nas escolas e que agora tem vindo a ser ultrapassado por via desta própria pandemia. Aproveito por estou agora a ver, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, já não temos estado juntos há muito tempo, também afastados, e agora, como se costuma dizer, não é mandar-lhe um abraço, mas mandar-lhe um grande murro ou uma grande cotovelada, não é? Porque agora também o cumprimento da época. Mas estava eu a dizer, portanto, fizemos um forte investimento também do ponto de vista informático. Também entrar com esta componente, porque para se ter uma ideia, foram mais de 1.700 computadores e tablets que foram distribuídos pelos nossos agrupamentos, que vão somar àqueles que o próprio Ministério da Educação está a fazer chegar aos agrupamentos de escola, mas vamos aproveitar estes meios informáticos, logo que o Ministério da Educação consiga fornecer todos os equipamentos informáticos que são necessários nas escolas, ou tão logo as escolas passem a ensino presencial e, portanto, não necessitem deste apoio através de meios digitais, estes que nós fizemos o investimento vão sair dos netos e dos filhos e vão passar para os pais e para os avós num outro plano que estamos a desenvolver, que tem a ver com a criação do serviço local de saúde e, portanto, com disponibilização de teleconsultas aos nossos cidadãos 24 horas por dia, 365 dias por ano, isto obviamente numa área completamente diferente, mas também para dar aqui um suporte ao próprio Serviço Nacional de Saúde, muito especialmente aos centros de saúde que estão, como todos compreendemos, mais do que subcarregados
em todo este processo que decorre da própria pandemia. Se juntarmos a isto todos os programas que temos vindo a induzir na nossa comunidade escolar, a nível da chamada democracia participativa, ou seja, que depois tem desenvolvimentos para um outro conceito que é de democracia colaborativa. Perceberem que o exercício da democracia pode ser feito não em competição, como normalmente é identificado na democracia representativa, ou seja, ganha quem tiver mais do que um voto do que o outro, portanto não tem que ser uma competição, pode ser uma colaboração e com isto também chamar os cidadãos e começar logo pelos cidadãos mais novos a participarem e a decidirem naquilo que é o bem comum, naquilo que é da res pública. Portanto, temos ontem e hoje, eu e o vereador Federico Almeida e outros vereadores da Câmara Municipal de Cascais visitámos, penso que todos os agrupamentos de escola, exatamente para inaugurar os orçamentos participativos jovens que tiveram agora suspensos durante este período todo que tivemos. E portanto é perceber também que tudo isto chega aos jovens, eles percebem isto, eles assumem a importância destes movimentos e, mais importante de tudo, tomam posse destes processos. E aqui é o fundamental, que é que o cidadão tome posse do próprio processo. Ou seja, porque aí é a melhor salvaguarda que se tem de perpetuidade e de melhoramento dos desenvolvimentos que, de facto, vão sendo introduzidos. E, portanto, este é o caminho que temos estado a seguir, que consideramos que tem vindo a dar bons frutos e que tem dado bons resultados, mas que ainda está muito aquém daquilo que pode dar. E, portanto, ter aqui uma perspectiva que estamos num caminho, e como qualquer caminho, é feito por vários passos. E ainda estamos a dar os primeiros passos também nesta matéria, acreditando que vamos conseguir dar os seguintes passos e de que é um caminho que se calhar não tem fim, porque tudo isto vai tendo toda uma evolução e vão aparecer desafios sempre à frente e vão sendo colocados outros obstáculos à frente que temos de ter também o ensejo e capacidade de os poder ultrapassar. A terminar, diria que nós temos em Cascais beneficiado muito nesta pandemia por via de outros projetos que tinham sido lançados no passado, de transmitir para a própria comunidade e habituar a própria comunidade a um funcionamento em rede, a um funcionamento onde está aberto para poder participar, para poder propor, para poder intervir, para poder tomar posse daquilo que é feito, porque todos estes investimentos não são feitos nem com o dinheiro do seu secretário de Estado, nem com o meu, infelizmente para os dois, porque se fossem era bom sinal, era sinal que éramos muito ricos e, portanto, alocávamos os nossos recursos a bem da nação, mas de facto todos estes recursos são de cada um de nós, são de nossos enquanto contribuintes e, portanto, temos que ter esta perspectiva. Ainda para mais quando o dinheiro é nosso, que é entregue, e seja ao Estado Central, seja ao Estado Local, normalmente nem sequer é entregue com uma boa disposição, não é? Portanto, ou seja, não o entregamos de livre vontade, entregamos porque somos forçados a fazê-lo. Portanto, mais respeito ainda merece quando ele é utilizado, quando ele é investido novamente e redistribuído para a restante comunidade. Portanto, nós temos estado neste percurso e para já não nos temos dado mal, não vejo razões para nos darmos mal, temos ainda um desafio muito grande pela frente que temos que continuar a acreditar que somos capazes de evoluir e de lá chegar. E espero não ter falado de vacinas, que era o assunto que eu estava a falar antes desta reunião e, portanto, me dei assim o chip rapidamente e ter correspondido àquilo que os colegas da Câmara que estão a organizar este webinar
perspectivavam do seu Presidente de Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Então, sem falarmos de vacinas, vamos passar já ao nosso próximo convidado. O próximo convidado é o engenheiro Miguel Pina Martins, CEO da empresa Science for You. Permitam-me já agora identificar que a Câmara Municipal de Cascais tem tido algumas parcerias com a Science for You, a última das quais foi o laboratório Antivírus, um jogo que distribuímos a todas as crianças de primeiro ciclo e de segundo ciclo da Escola Pública do Concelho de Cascais para poderem aprender também o que é os vírus e também serem mobilizados nesta luta também. Obrigado também à Science for You e passo a palavra para si, Engenheiro Miguel Pina Martins. Obrigado. Muito obrigado pela palavra. Só duas pequenas correções. Uma delas é que não sou engenheiro, infelizmente, acho que era importante. E a segunda é que, já agora, é que os kits também foram distribuídos nas escolas privadas de Cascais, não foi só nas escolas públicas. É só um pequeno tema, mas acho que é também importante, que acho que foram todas as crianças do primeiro ciclo. Está aqui o Presidente e o Vereador, que acho que não me deixam mentir. Mas, não referi as privadas, peço desculpa, não referi as privadas. Tinha ideia que disse pública, mas se calhar fui eu também que posso ter percebido mal. Mas pronto, não é também relevante, mas obviamente agradecer o tema e agradecer obviamente muito o convite para poder estar aqui presente e dar aqui um bocadinho o meu insight sobre este tema e espero que seja positivo, porque não sou um especialista, não é? Tenho estado sempre muito ligado também ao empreendedorismo, mas obviamente este tema da educação, tendo em conta que a Science for You está sempre à volta disto e vive muito à volta deste tema da educação, da ciência e da tecnologia e da importância que tem. Eu queria até separar aqui a minha breve intervenção em dois temas-chave. Um deles é como é que eu vejo o futuro da educação e onde é que entra aqui a parte do empreendedorismo e como é que nós conseguimos também potenciar mais empreendedores de ciência e de tecnologia dentro da educação. E a outra parte é como é que eu acho que deve haver este contributo, obviamente, da nossa educação para a ciência e tecnologia. A primeira parte que eu acho que é que consigo dar um contributo também mais positivo, que é como é que eu acho que nós realmente conseguimos ter mais cientistas e como é que conseguimos levar as pessoas mais para este tema da tecnologia. E obviamente que é um tema que nos diz muito porque há 13 anos que andamos a tentar fazer isso, de certa maneira. Nós temos brinquedos que permitem às crianças aprender enquanto brincam. E estes brinquedos há 3 anos, quando nasceram até antes de um tema que nasceu na administração Obama nos Estados Unidos, que foi o tema STEM. E este tema STEM, que basicamente chama-se Science, Technology, Engineering and Mathematics, e que foi um tema que também foi muito acariciado pela administração Trump, e que basicamente o que diz é que nós temos que entusiasmar as crianças para estes 4 temas, pois estes temas são os temas do futuro. E nós precisamos, os empregos no futuro vão ser criados à volta destas temáticas. Estas 4 temáticas vão ser o centro do emprego. E nós temos um problema porque as crianças estão a entusiasmar-se por outros temas que não são tão importantes para o futuro dos empregos nos Estados Unidos, como a arte, como a gestão, como o direito e tudo mais. Então, foi criado este tema que basicamente era dar diversão ao STEM. E é isso que entra muito a Science for You. A Science for You entra precisamente dentro deste tipo de programa, porque os nossos brinquedos, que já nasceram antes deste STEM, permitem que as crianças aprendam, enquanto brincam, sobre temáticas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que adicionava aqui esses 2 pontos ao nosso painel. E é isso que a Science for You tem vindo a fazer e acreditamos que esse é o caminho para realmente podermos ter mais jovens. Toda a gente sabe que o futuro passa por este ponto, o valor acrescentado passa por estas temáticas e nós temos que conseguir realmente entusiasmar as crianças para gostarem mais disso e para realmente se poderem entusiasmar para seguir estas áreas. E a nossa proposta de valor vai muito no sentido, obviamente, nesta parte dos brinquedos, mas mais do que isso, isto tem que ser feito também na escola, como disse o Sr. Presidente, e muito bem. A escola é a chave para realmente conseguirmos educar os cidadãos do futuro e é isso que nós procuramos também. E nós temos 3 maneiras que eu acho que mudariam um pouco a nossa escola e que eu acho que seria um caminho muito interessante para realmente termos uma escola um bocadinho diferente e que passa muito pelas soft skills. Nós acreditamos muito
que as hard skills, obviamente, são muito importantes, mas que o nosso ensino está muito direcionado para as hard skills e pouco para as soft skills. Nós vemos que muitas vezes nós decidimos o futuro de um jovem num exame, ou pelo menos 50% do futuro de um jovem que teve a estudar durante 12 anos, num exame de 90 minutos que vale 50% da sua nota para acesso à faculdade e que por um dia que esteja a correr mal, pode decidir todo aquele percurso que ele fez em 12 anos em 90 minutos. E nós acreditamos que deve ser dada uma ponderação muito superior no que toca às chamadas soft skills que podem ser vistas nas escolas. Eu acho que deve haver pontuações e as pessoas devem ser premiadas pelo facto de poderem ser, por exemplo, candidatos a uma associação de estudantes. Por exemplo, nós acreditamos muito que a comunicação é uma parte base e a participação, que tem uma parte na avaliação, participação nas aulas, mas tem uma parte muito pequena. Nós acreditamos, por exemplo, e é um dos pontos, dos 3 pontos que normalmente eu costumo defender, que basicamente passam por 3 pontos. E quem viu os Simpsons nos anos 80 relembra-se e lembra-se deles precisamente, e que olha, obviamente, para o ensino dos Estados Unidos, que é um ensino que está muito focado para o STEM e para a parte do empreendedorismo, não fossem eles as grandes novas empresas terem nascido nos Estados Unidos, obviamente. E olhamos e vemos que, por exemplo, nós vimos muito o Bart Simpson a fazer o chamado show and tell, que era ir à escola e pegar em alguma coisa que fosse, podia ser uma máscara, podia ser um baralho de cartas, mas ia e explicava aquele baralho de cartas. E dizia, o objetivo não era obviamente o baralho de cartas, mas o objetivo era ter capacidade de comunicação. E nós achamos que isso é fundamental. Por exemplo, o outro tema é as feiras de ciência. Toda a gente lembra-se de ver e de assistir nos Estados Unidos com avaliação no trimestre de ver os miúdos a fazer feiras de ciência que realmente eram muito importantes porque estimulam muito a criatividade das crianças, estimulam a questão da competitividade, estimulam a questão de querer descobrir mais e nós acreditamos muito que o ensino ficaria também muito rico com estas feiras de ciência que nós acreditamos que é o futuro. Nós precisamos de inventores, nós precisamos de crianças que estejam neste tema. E o outro tema é o tema realmente também das crianças venderem coisas, a chamada banca de limonada, que também é algo que víamos também com muita frequência, que eram os miúdos a vender limonada. O objetivo, obviamente, é as crianças perceberem o poder da venda, da comunicação, que são tudo áreas que nós vamos necessitar e que estas soft skills, acredito que nos possam realmente ser o futuro da educação muito vocacionado para este tipo de soft skills. E estas questões são questões que nós em Portugal vemos com muito pouca frequência. Nós, como eu costumo fazer ironizar um bocadinho, fazer assim uma piada, que nós víssemos um miúdo a vender uma banca de limonada em Portugal, primeiro olharíamos sempre com algum desdém, perceber, mas isto é exploração infantil, o que é que se passa? E depois correríamos o risco de aparecer a ASAI e de confiscar a limonada porque tinha açúcar a mais e de ser uma desgraça gigantesca, levava-se a limonada, acabava-se a venda, acabava-se tudo. Obviamente sempre com uma questão de piada, mas é um bocadinho o país que nós temos, não é de hoje, não é? Mas acredito muito que é preciso incentivar as crianças na escola para estes temas das soft skills, para realmente podermos ter não só ciência e tecnologia, mas todo o STEM conseguir ser desenvolvido, porque isto é chave para realmente o desenvolvimento destas áreas. E nós vemos isto muito desta maneira e acreditamos muito na Science for You, e eu acredito também pessoalmente que este tipo de coisas, que muitas delas também estão ligadas aos nossos brinquedos, nomeadamente no tema das feiras de ciência, que por exemplo em Cascais nós temos um programa com a Câmara Municipal onde organizámos feiras de ciência nas escolas para as crianças que depois tinham prémios para os que tivessem os melhores projetos, que acabou por ser muito interessante. Chegámos a ter mais de 2.000, 3.000 crianças neste tipo de projetos, e que eu acho que acaba por ser um bocadinho nesse ponto em que nós oferecíamos até os prémios às crianças para poder, obviamente, colocar e ver aqui um tema de colocar as crianças interessadas em fazer este tipo de muito focada na ciência e tecnologia, no STEM, e com uma base de soft skills bastante grande, que, no nosso entender, acreditamos que ainda haja um caminho grande para o fazer, onde a parte dos testes e dos exames possa valer um bocadinho menos e onde possa ser dado espaço para os delegados de turma, para os candidatos e para os presidentes das associações de estudantes, para os desportistas muito bons, em que já há, por exemplo, a questão de poder entrar na faculdade com um regime próprio, mas onde também é possível, porque também é importante, e onde acreditamos que isso possa ser um caminho interessante para termos um ensino que promova mais a ciência e a tecnologia e também
a parte do empreendedorismo para que o próximo Elon Musk ou o próximo Mark Zuckerberg possa ser português e possamos realmente preparar também uma sociedade para realmente podermos ter também esses empreendedores. E para terminar, só queria dar uma nota muito interessante, porque nós vemos que as 5 maiores empresas, e comparamos as 5 maiores empresas europeias com as 5 maiores empresas americanas, e temos uma diferença muito grande, é que as 5 maiores empresas europeias, normalmente eram empresas todas que já tiveram, que já foram do Estado, estamos a falar sempre de bancos, estamos a falar de empresas já como a British Petroleum, como o Santander, sempre empresas que eram bancos, ou seja, de setores antigos. E nós vemos as 5 maiores empresas americanas e vemos que são todas empresas criadas por empreendedores, muito focado na ciência e na tecnologia, e todos eles com essa base também muitas vezes da ciência e da tecnologia, como vemos a Microsoft, como vemos a Google, como vemos a Apple, como vemos a Amazon. E isso é muito importante para percebermos que o nosso ensino não está, isto é europeu, ou pelo menos a forma como nós vemos o caminho não está a ser promovido da maneira que nós achamos que faz mais sentido, e que acho que para nós conseguimos promover isso, porque o emprego é criado por estas empresas. O futuro, nós quisermos outra vez crescer a 3, 4, 5%, nós precisamos de novas empresas, nós precisamos de empreendedores, nós podemos potenciar isso. E neste momento a Europa está a ficar para trás, mesmo em comparação com a China, em comparação com os Estados Unidos. E eu acho que isto está muito ligado ao ensino, está muito ligado à educação e está muito ligado ao facto de nós ainda não conseguirmos ter o ensino que promova realmente o empreendedorismo e que promova realmente uma sociedade muito virada para estas novas tecnologias que são, sem dúvida nenhuma, o futuro. E era este o meu contributo. Peço desculpa se me alonguei, às vezes entusiasmo um bocadinho com estes temas, mas agradecer obviamente mais uma vez o convite e obviamente também continuo aqui disponível para alguma pergunta e agradecer obviamente e espero que tenha sido um contributo positivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel Pepina Martins, pelo seu contributo. Eu passo já de seguida a doutora Rosalia Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento, diria que desde 1998 a divulgar a ciência em Portugal. Viva! Muito boa tarde. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite e felicitar a Câmara de Cascais por estar a promover este debate que já têm vários webinars, não é? Já desde novembro. E, portanto, é sempre um gosto saber que fazem isso. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, claro. Viva! Gostei muito também de ouvir. E cumprimentar o Sr. Vereador, as professoras que estão aqui, já falei com elas há pouco, o Pina Martins, viva! E o Sr. Secretário de Estado, que eu admiro e que cumprimento especialmente pelo trabalho que tem vindo a fazer. Bom, eu trago aqui uma nota, acho que otimista. Não sei se vou valorizar assim tanto a Europa, mas é onde estamos e acho que resultados recentes da OCDE mostram a posição que Portugal, em especial também, tem tido num patamar de grande evolução no campo da educação no nosso país. E esses resultados, interessante, têm estado muito a par com a evolução da ciência e da tecnologia no nosso país. E portanto, aquilo que eu irei referir, de facto, o Miguel, porque falou antes de mim e tenho fresco o que disse, e pelo seu trabalho empreendedor, cumprimento e que felicito, porque de facto tem sido notável, mas devo dizer que a nível do STEM, de facto, nós, e não posso deixar de falar da ciência viva, claro, diz-se a um homem, a um ser humano, com um martelo tudo lhe parece um prego. E a mim tudo o que tem a ver com ciência, educação, etc., tudo me parece ciência viva, está claro. De maneira que queria dizer que nós aqui na Ciência Viva estamos a valorizar desde há algum tempo a STEM, claro, mas muito para além disso. A STEAM, a arte, é cada vez mais importante estar nesse conjunto e até o design. E hoje nós apresentámos há pouco tempo o nosso plano estratégico até 2030,
coisa difícil de fazer nestas alturas, e já vamos também a isto do que será o futuro da educação, mas, portanto, posicionámo-nos naquilo que nessa linha se diz as STEAM. Portanto, juntamos a arte e juntamos o design. O design num sentido criativo, em todas as áreas. Design que leva ao empreendedorismo, que leva a desenhar de muitas formas projetos e novas ideias. Portanto, é nesse cadinho explosivo de ideias e de criatividade que sabemos que muitas escolas estão a trabalhar, que muitos professores estão a trabalhar. Temos aqui o exemplo da Ana Cohen, com os seus estudantes e sendo responsável no agrupamento, está nesse contacto muito direto e responsabilidade muito direta. Portanto, STEAM é para nós um ponto de primeira linha cada vez mais. Mas, de facto, este tema, a ciência e tecnologia de hoje para o futuro da educação, olha, ciência e tecnologia é sabido que sim, e já juntámos as artes, o design, literatura. Há um grupo em Moçambique com um professor que esteve na Universidade de Aveiro, que é extraordinário e que faz um congresso anual a que chama-se STEAM mais L. Portanto, ainda lhe juntou o L de literatura. E isso, de facto, significa que o campo, quando falamos da educação, explode em muitas direções e isso é muito bom. Sobre futuro, é a coisa mais difícil de falar, prefiro falar do hoje. O que é educação hoje e o que é que estamos a trabalhar hoje. E veio uma ideia, e eu quero só gastar os 10 minutos, ou até um pouco menos. Veio uma ideia, 2 exemplos que gostaria de partilhar com este painel tão distinto, mas também com muitas pessoas que nos estão a seguir neste webinar. E, de facto, queria partilhar 2 exemplos, e são internacionais. Um deles vem dos Estados Unidos, mas é ele que faz a divergência, digamos, para 2 exemplos do Reino Unido que vou aqui trazer, que é aquele programa que seguramente conhecem do GPS da CNN com o Farid Zakaria. E de facto ouvi-lo, aliás acho que é a RTP3 que tem semanalmente, acho que ao sábado, pela hora do almoço, um compacto ou uma parte do programa dele. E ele disse algo aqui há algum tempo que os professores gostam muito de ouvir e mais, merecem ouvir, que é teachers make other professions possible. De facto, são os professores que tornam as outras profissões possíveis, que formam estudantes, que trabalham com eles e que são muito responsáveis por isso. E ele entrevistou, não há muito tempo, uma jornalista do Financial Times que alegremente há 3 anos resolveu deixar de ser jornalista, e era uma jornalista muito famosa, que é a Lucy Callaway, e ela decidiu ser professora de matemática de uma high school, de uma escola. E portanto, ela dizia: vou voltar à escola para aprender a ser professora depois de anos de entrevistar celebridades, de ter noites eleitorais e de um longo trajeto que fiz. E, portanto, uma pessoa que aos 50 e tal anos diz: eu não vou ser mais jornalista, vou mudar a minha profissão, e vai escolher ser professora. Isso é muito bonito. E acontece que ela foi convidada para não abandonar de todo a coluna que tinha no Financial Times, e então ainda conserva de vez em quando, faz escritos. O último foi em março, 5 de março, há pouco mais de um mês, portanto é muito recente.
E é muito curioso o que ela escreve nesse artigo, fazendo uma pesquisa, vão com certeza encontrar na web, e a pergunta que ela faz é para que é que serve a educação atualmente? Para que é que serve a educação hoje? E diz qual é aquilo que é essencial para a escola e também qual é aquilo que é essencial para os alunos. Às vezes não coincide muito. Nós sabemos que quando os estudantes gostariam de aprender outras coisas, gostariam de saltar mais o currículo para outras margens e de facto, há professores que fazem isso acontecer nas escolas, como já disse. E ela questiona neste artigo a questão da educação, no sentido dos exames. Ela diz, ser professor é abrir portas. E, de facto, se a educação é para isso, eu às vezes não sei se as portas que estou a abrir são só aquelas que são as dos exames. E é isso que ela gostaria que não acontecesse. Portanto, é só um ponto de reflexão para esta discussão da ciência e do conhecimento em geral e do futuro da educação. Mas o outro exemplo que eu gostava de trazer é muito engraçado também. É um jovem economista que era economista na City de Londres. Eu falo dele porque eu conheci-o, ainda por cima, tive essa sorte. Conheci-o aí há uns 4 anos, porque era amigo de amigos, e a minha total surpresa, há menos de um ano, eu vejo no Facebook ele fazer uma declaração, e a declaração é, eu vou deixar a City de Londres, onde ganho muito bem, onde tenho uma posição muito boa, e de facto deixo a bolsa, deixo isso tudo e vou ser professor. E é o que ele é, professor numa high school. Portanto, são 2 exemplos, uma jornalista do Financial Times já com 50 e tal anos e um jovem de 30 e poucos que resolve deixar a City de Londres e ele tem, de facto, posts que são muito inspiradores para todos nós, para os pais, para os professores. Ele descreve até as reuniões que já teve com os pais e é uma inspiração. Ele chama-se Atish, ele é inglês, nacionalidade inglesa, de origem indiana. É o Atish Mistry. Eu depois posso, no chat, pôr lá os nomes. Não sei se tenho acesso direto ao chat neste sistema. Tenho? Então depois eu vou lá pôr estes nomes que estou aqui a referir, para depois, quem quiser, quer os que nos estão a acompanhar, poderem pesquisar. E, portanto, fiquei, de facto, muito satisfeita com o ponto que o presidente Carlos Carreiras iniciou, que falou das Smart Cities. Nós queremos Smart Schools. E, de facto, e isso faz-se de muitas maneiras, mas, sobretudo, com a força e o saber dos professores, que são grandes fontes de inspiração para os estudantes. E, de facto, são eles que podem mudar a educação em Portugal. Na verdade, são. E eram estes pontos que eu queria aqui deixar e estou disponível para falar. Oxalá sim façam perguntas. Obrigada. Obrigado, doutora Rosalia Vargas, deixando já, apanhando a sua deixa, passamos já para uma das Smart Schools de Portugal, está aqui a doutora Ana Cohen, que é a diretora do agrupamento de escolas de Alcanena, que está aqui porque, entre outras boas razões que tem, mas neste caso, porque foi uma das primeiras escolas, ou a primeira escola em Portugal a obter o Proficient STEM School Label. E é isso, não é isso que vai falar, mas vai falar sobre aquilo que achar por bem sobre este tema. Obrigado. O seu microfone é que está... Obrigado. Obrigada. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o convite que me foi feito. É uma honra estar aqui presente e também ter tido a oportunidade de ouvir a sua visão
para Cascais, que é seguramente um exemplo também para os outros municípios do país. Também queria saudar mais uma vez o Sr. Secretário de Estado, já hoje tivemos uma reunião num projeto do digital, nomeadamente de manhã, mas queria-vos dizer que estou particularmente feliz por este painel. Tenho aqui alguém que me padrinha todos os dias, que é o Ciência Viva, está aqui representado na primeira pessoa e, portanto, e que efetivamente possibilita muito e dá e ajuda todos os dias a nós a navegarmos neste tema. Tenho aqui também quem me apoia no digital, nomeadamente alguns projetos, a professora Neuza Pedro, com quem também já fizemos uma investigação, mas tenho aqui quem possibilitou e quem é o pai de toda a legislação que permite nós fazermos aquilo que fazemos na escola todos os dias. E eu ouvi o Miguel Martins com cuidado, até porque nós também já tivemos uma parceria com o Science for You, mas vou ter que lhe dizer, tenho que ir à Alcanena. Tenho muito gosto em convidá-lo lá e mostrar o que é que já mudou, entretanto, dessa visão que acabou de dizer e que com certeza acontece em muitas escolas do país, mas infelizmente cada vez menos, e cada vez menos os exames são importantes e os testes também, e temos muitas outras coisas. E eu vou agarrar um bocadinho nas palavras que disseram aqui, começaram a falar por causa do título da ação de promoção do sucesso de cada um, falaram em soft skills, falaram em democratização, aliás foi o Sr. Presidente que falou em cidadania esclarecida, e é isso mesmo. É isso que eu vos queria dizer. Para vos situar um bocadinho, eu sou diretora de um único agrupamento num concelho, não é? Um agrupamento único e, portanto, a responsabilidade dos cidadãos da amanhã de que aquela comunidade é nossa, por assim dizer. E ainda por cima, fortemente industrializado e, por vezes, há falências. Quando há uma crise, muitas fábricas fecham e aquilo que hoje é um empresário e com alguma segurança económica, amanhã não é, e isso reflete tudo na escola. Para além de termos os filhos dos operários na mesma escola e os filhos dos pais que estão presos e das mães que fugiram e outras situações tais. E é uma comunidade pequena e nós temos de dar resposta e sabemos que estas incertezas que eram às vezes muito nossas, no nosso microclima industrial, agora com a pandemia é muito de todos e que sabemos cada vez mais como é que nós vamos preparar estes miúdos para o futuro. Esta é que é a grande questão. Como é que nós conseguimos que eles tenham sucesso e cresçam e sejam cidadãos esclarecidos, que é a nossa missão, é efetivamente desenvolver uma cidadania esclarecida, ativa, empreendedora, inovadora, mas preocupada com o bem-estar próprio e do outro e também, obviamente, do planeta. E é nessa questão que nós achamos que desde pequeninos temos que os ajudar a tomar decisões, ajudar efetivamente a produzir conhecimento. E é por isso que apostamos fortemente na STEM. E na STEM e de uma forma, mas curricularmente, portanto, dentro da sala de aula. Ou seja, aquilo que fazíamos esporadicamente em clubes, fechadas em capelinhas, no passado, agora fazemos diariamente na sala de aula, mudámos o currículo, fizemos integração curricular, integramos o currículo local também no nosso currículo e efetivamente tudo isto converge para um plano vertical da STEM e da STEAM, e não só da STEM, mas também da STEAM, que efetivamente temos desde os 3 anos até ao 12º ano e que também está alicerçado num plano vertical de desenvolvimento de competências socioemocionais. Isto é muito importante. Como é que isto se consegue? Obviamente com parcerias também e com o Centro Ciência Viva e também com uma visão, o Sr. Presidente da Câmara também falou, é muito importante, de facto, a democracia, como lhe chamou, colaborativa. E eu acho que sim, eu acredito na liderança partilhada e colaborativa e, portanto, no sentido de tem que haver uma visão partilhada de escola, que os outros se apropriem e não é só os professores, também os alunos e também os pais e os parceiros, para que todos convirjam no mesmo sentido. E é isso, os alunos são levados desde os 3 anos, por exemplo, no pré-escolar, têm o primeiro contacto com a robótica, com a ciência, através de um projeto XXS com o Centro de Ciência Viva do Alviela. No primeiro ciclo vão uma semana todas as turmas para o Centro de Ciência Viva ter aulas e que vestem a bata do cientista e o papel do cientista e têm contacto com cientistas e, portanto, desenvolvem projetos. Iniciamos os nossos alunos a trabalhar com variáveis no primeiro ciclo, logo na escola, no primeiro e no segundo ano e no próprio Ciência Viva em laboratório, no 3º e no 4º ano. A partir do 2º ciclo temos a STEAM, não só em colaboração com a Ciência Viva, mas também com a Associação Materiais Diversos e aqui temos 3 residências artísticas, em que temos 3 artistas em permanência que acompanham as turmas diariamente, a matemática com a arte, a matemática com movimento, com som, com desenho, na rua,
Ou seja, tudo que a sala de aula deixou de ter paredes, e tudo isto é possível curricularmente nas aulas de matemática, que às vezes já não é só matemática, é matemática e TIC, de vez em quando é matemática e ciências, de vez em quando é matemática e educação visual, é aquilo que fizesse sentido para aquela turma e para aqueles projetos que estão a desenvolver. Agora, o que é que acontece aqui? Temos que escalar e, portanto, a via investigativa, a via científica, que é aquilo que queremos para a tomada de decisão, para os alunos olharem para o mundo de forma cuidada, selecionarem problemas da comunidade que querem dar resposta e que, através da via científica, o vão fazer, começa no terceiro ciclo. E eles têm feito muito por isso, desde criar compósitos para substituir o plástico, desde sugerir aos empresários a curtimento da pele com outros, nomeadamente na economia circular, com resíduos da própria pele para abolir o crómio. Tantos outros projetos temos feito, desde a criação também de fertilizantes a partir das raspas dos cortumes, porque aqui é a nossa indústria de cortumes. Tantos outros projetos têm feito, tendo em vista não só a sustentabilidade da comunidade, a sustentabilidade também do planeta, e também todos os dias são levados a tomar decisões, porque são eles que escolhem os temas, são eles que decidem e que definem as variáveis, que formulam as hipóteses, são eles que contactam as universidades no terceiro ciclo, Ciência Viva e Politécnicos, secundário apenas universidades nacionais e estrangeiras, para validar as suas hipóteses. E quando elas não são validadas e o professor universitário diz, olha, eu acho que o caminho não é por aí, mas tenho um colega que está na Universidade de Barcelona que está a estudar isto, é para Barcelona com quem eles contactam. E mesmo assim, todas as experiências, e nós temos um laboratório altamente equipado, ainda vão para o laboratório do Centro Tecnológico da Indústria do Couro fazer grande parte delas. E isto é produção de conhecimento, isto é preparar os alunos para o futuro, isto é preparar os alunos para eles pensarem fora da caixa. E quero dizer também que não há um divórcio entre as ciências e as artes. Quase todos os nossos alunos de Ciências e Tecnologias tiveram um percurso de ensino artístico, a grande maioria, até ao 9º ano, e muitos deles ainda continuam no supletivo. E isto é fantástico, porque a criatividade deles está sempre ao rubro. E, portanto, o que é que acontece? Nós, queria agora também dizer à doutora Rosalia, tivemos no Clube de Ciência Viva na escola, mas o nosso Clube de Ciência Viva, apesar de termos uma sala, porque obrigava a ter, foi dentro da sala de aula. As colegas do Clube de Ciência Viva iam ajudar as turmas na sala de aula, porque o que interessa é mudar a sala de aula. O que interessa é que todos eles tomem opções todos os dias, mas opções tenham a ver com a sua realidade, que se habituem a olhar para a sua comunidade, para a sua região, para o seu país e para o planeta, e possam eles ajudar. Estamos a ajudar a criar cidadãos esclarecidos, estamos a ajudar efetivamente ao empreendedorismo, e que eles tenham de facto uma palavra ativa, e que a voz dos alunos conte não só para a sua escola, mas e aí sim, eles que são resilientes, eles estão habituados a gerir conflitos, porque o trabalho em projeto e o trabalho em grupo não é fácil, ter às vezes 3 pessoas ao mesmo tempo com estilos diferentes, e portanto esta questão da diversidade, que são eles próprios cada um, e o professor também não é fácil, e portanto é a comunicação dos resultados e de outras coisas que têm que fazer nas autarquias, nos seminários internacionais em que vão. Ainda agora tinha dito antes que há mais um aluno nosso que vai representar Portugal em julho, por causa da biodiversidade, e portanto tudo isto, vão às universidades também de forma constante, e tudo isto é prepará-los para a vida, é de facto de prepará-los para um mundo de incerteza, para um mundo de crise, com certeza de escassez, e portanto estes problemas da sustentabilidade, do bem-estar, têm que estar em cima da mesa, mas temos que os fazer desde pequeninos olhar, e isso, Ciência Viva, queria dar os parabéns, porque o programa XXS que temos nos pequeninos, e vê-los olhar para a atração de corpos através do jogo, para trabalhar com o robôzinho com 3 anos, ou efetivamente para os corpos que flutuam e não flutuam, e eles explicarem aquilo como só as crianças sabem fazer com 3 anos, é uma delícia. Mas essa curiosidade que foi aguçada, eles iriam à Ciência Viva, estarem a ter aulas ao ar livre ou dentro de portas, como se fosse um cientista, falarem com cientistas desde pequenos, fica-lhes para a vida. Nós estamos constantemente em conferências, com eles também, eles a fazerem perguntas. Isso são aprendizagens que qualquer aluno que entra aos 3 anos num dos 20 estabelecimentos do Grupo de Escolas de Alcanena tem até ao 12º ano. E é essa a nossa aposta, e que queremos continuar a apostar, e as artes também, sejam elas, e aqui não é só arte, é tudo, toda a arte, a literatura também aqui envolvida, STEAM, consoante o perfil da turma, porque tem muito a ver com, são eles que decidem, são os alunos que decidem, em coagência, obviamente, com os professores. E para já é só. Obrigado, professora Ana Cohen. Eu passo já de seguida a palavra à professora Neuza Pedro,
professor auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que vai partilhar também connosco o que é que a tecnologia e a ciência certamente pode fazer para a educação do futuro. Muito obrigada, Dr. João. Eu vou começar por dizer-vos que é muito ingrato porem-me a falar a seguir à professora Ana Cohen e a seguir àquilo que é a experiência do grupamento de escolas de Alcanena. E, portanto, eu continuaria a ouvi-la com imenso prazer, porque eu acho que está aqui a representação do que uma escola em particular faz, mas o que, em expansão, o nosso sistema educativo português pode fazer. Nós temos muitas escolas a fazer um trabalho de grande valor e eu iria começar a minha intervenção neste momento a dizer isto, deixando em suspenso as evidências que terei para suportá-lo. Mas não poderei fazê-lo sem previamente cumprimentar os elementos do painel, começando obviamente pela figura do Dr. Carlos Carreiras, com quem ainda não tinha tido o privilégio de estar, ainda que colabore estreitamente com as escolas de Cascais desde 2017. Temos um projeto convosco há vários anos, aqui representado pelo Departamento de Educação, na figura do Sr. Vereador Frederico Pereira Almeida, para quem eu também mando os meus cumprimentos e com quem há pouco tive a oportunidade de estar presencialmente. Não posso também cumprimentar o Dr. João Costa, o nosso Secretário de Estado, e responsável por muito deste cenário favorável que vivemos agora no domínio da educação em Portugal, nomeadamente do ponto de vista legislativo, e também cumprimentar os outros elementos do painel, o Dr. Miguel Pina Martins e a Dra. Rosália Vargas. Eu vou tentar contribuir para explorar um pouco este título do evento que me deixou imensamente feliz pelo tom positivo com que a tecnologia e a ciência são colocados em binómio e exatamente com esta alusão ao que elas podem trazer-nos enquanto futuro. Porque realmente temos vivido momentos críticos, momentos complexos, e onde a tecnologia tem sido amada por uns e muito odiada por outros. E eu acho que importa aqui, em certa medida, equilibrar as forças e o peso que ela tem na nossa sociedade atual. E eu gostaria de fazê-lo pensando exatamente no papel que a tecnologia tem na atualidade em 4 ideias, começando a primeira por ser exatamente a necessidade de termos que pensar a tecnologia numa relação muito estreita com a ciência. Eu acho que não temos mais capacidade de dissociar tecnologia de ciência e não temos vantagem também em fazê-lo, porque se precisamos de hoje de ter uma sociedade mais alicerçada no conhecimento científico, na decisão política baseada em evidência científica, ela não vai acontecer se não tivermos sociedades tecnologicamente fluentes. E, portanto, é fundamental entender que a tecnologia, nomeadamente no domínio da educação, que é o nosso tema comum neste final de tarde hoje, ela não é o fim das nossas preocupações, ela é o meio que nós temos que garantir para tentar chegar às múltiplas finalidades que realmente a educação hoje tem que assumir. Eu acho que a tecnologia hoje tem que estar no currículo e tem que estar ao serviço do currículo. E não podemos negar que, efetivamente, no domínio curricular há um trabalho sólido que temos vindo a fazer e é um trabalho grande que temos vindo a fazer, de modo a satisfazer estes imensos requisitos que aqui foram abordados. A necessidade de termos alunos mais capazes de responder a dinâmicas empreendedoras, alunos capazes de responder aos desafios e de colocar Portugal na linha da frente no domínio empresarial, mas também no domínio das artes, mas também no domínio da ciência, naquilo que são as multiplicidades de ciências que temos que realmente centrar a nossa atenção. E, portanto, em certa medida, a necessidade de que termos de aceitar a tecnologia e de colocá-la em suporte ao currículo que em si também precisa das devidas atualizações para responder a estas demandas atuais, não pode deixar de considerar que a tecnologia tem que estar ao serviço da escola e não deve ser nunca invertida esta relação. E, portanto, para assinalar a primeira ideia, efetivamente eu acho que o tema do evento foi bem colocado porque a tecnologia foi colocada ao lado da ciência e isto é um ponto fundamental na sociedade atual. Precisamos de mais cientistas, precisamos também que esses cientistas dominem a linguagem da ciência, dominem as ferramentas da ciência e isso é a tecnologia. Ela está lá porque se escreve, porque se produz, porque se desenvolve através do que a tecnologia permite. Eu diria que é a linguagem de base para a ciência que hoje queremos produzir e que precisamos, do ponto de vista social, que esteja ao nosso dispor. Estes últimos meses provaram-nos a urgência disto e esta preocupação com o papel da ciência
e da tecnologia no domínio educativo, que antes, eu diria, era uma preocupação de alguns, de repente tornou-se a preocupação de muitos. Mas temos que nos centrar na ideia de que a preocupação primeira é realmente os nossos estudantes, os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos cidadãos de futuro. E de futuro, ok? Cidadãos para o futuro e cidadãos de futuro. Isto para cruzar com a segunda ideia que eu gostava de trazer, que era esta noção de que a tecnologia também tem que estar exatamente como requisito e como garantia de cidadania. Nós devemos pensar o papel da tecnologia na educação porque ela hoje é primordial para que um cidadão exerça plenamente os seus direitos e as suas responsabilidades. E se isto é verdade hoje, garantidamente não vai ser em menor intensidade no futuro. Portanto, nós precisamos garantir que os nossos jovens sabem atuar proficientemente com a tecnologia e criticamente com a tecnologia para exercer a cidadania que lhes é devida e mais, para ser capazes de exigir um novo conjunto de responsabilidades e de deveres enquanto cidadãos que o futuro realmente lhes vai exigir e lhes vai trazer como desafio. Há imensa investigação e imenso desenvolvimento em áreas que na tecnologia são pioneiras e que nós não temos muita certeza ainda sobre o que virão a ser. Vou dar como exemplo a inteligência artificial, que nos vão trazer imensos desafios do ponto de vista da cidadania, da ética, da responsabilidade social, que os nossos alunos hoje vão ter que saber responder no futuro. Porque nós hoje estamos com medo de lhes responder, até mesmo do ponto de vista prático, porque efetivamente não sabemos ao que é que vamos. E, portanto, há aqui equilíbrios de forças que ainda não estão muito bem conseguidos, e que depois as gerações futuras vão certamente ter que herdar. E, portanto, a segunda ideia seria esta, a noção de que a tecnologia será e tem que ser entendida como garante de exercício de cidadania. A terceira ideia que eu gostaria de trazer, então, será esta noção, talvez um bocadinho mais restritiva, mas do meu ponto de vista até mais amplificante, que é a noção de que a tecnologia deve ser entendida como meio de garantia de inclusão. E, talvez eu faça essa salvaguarda porque esta pandemia, em certos momentos, fez-nos ver que a tecnologia podia ser meio de exclusão ou de intensificar a exclusão social que já tínhamos na nossa realidade, não é? E eu acho que isto é uma falsa verdade, porque efetivamente, se nós não garantirmos acesso à tecnologia, isso sim será intensificador da exclusão. Não é ela que garante a inclusão, mas a sua ausência garantidamente garante exclusão. Desculpem aqui o reforçar do garante, mas eu acho que efetivamente é assim que acontece. E a inclusão, hoje em dia, do ponto de vista legislativo, no domínio das escolas, assume um momento que até então não teve precedente. Conseguimos hoje, no contexto escolar, trabalhar e tentar criar condições favoráveis para termos uma escola efetivamente inclusiva. Isso requer escolas que sejam tecnologicamente dotadas. Não podemos esquecer que as primeiras tecnologias, vamos deixar de fora o livro, vamos deixar de fora as tecnologias num sentido mais analógico, mas as primeiras tecnologias de dimensão digital que foram trazidas para o contexto escolar e para a sala de aula foram as tecnologias adaptativas ou assistivas, que estavam ao serviço das crianças com necessidades educativas especiais. Ainda bem que assim foi, mas temos que perceber que hoje, amplificando o conceito de necessidades educativas especiais ou substituindo por aquilo que efetivamente devemos ter, que é uma escola inclusiva de todos e para todos, isto exige ferramentas, também digitais, que garantam esse acesso a todos e para todos. E, portanto, a tecnologia, do meu ponto de vista, importa de entender também como esta satisfação de uma ambição que hoje temos em cima da mesa e que precisamos realmente ganhar noção dela, que é a inclusão. E permitam-me aqui a salvaguarda para criar dentro da inclusão o domínio da igualdade, exatamente porque acho que temos um caminho sólido a fazer no tornar as tecnologias mais equitativas do ponto de vista do género, para sinalizar que fiquei imensamente contente de termos aqui um painel maioritariamente feminino, ainda que a totalidade das caras aqui agora não representem essa preponderância feminina. Mas eu acho que estas ambições importam muito intensamente ser postas em cima da mesa hoje, porque eu quero que os nossos filhos da amanhã, não tenham que pensar sobre elas. Temos que garantir a igualdade hoje, temos que garantir a equidade hoje, para que deixemos de ter que pensar nelas no futuro, porque efetivamente elas são e devem ser uma prioridade.
E a minha quarta ideia sobre a questão do papel das tecnologias na educação vem cruzar um pouco com também a tónica com que o Dr. Miguel Pina Martins começou, e acho que a doutora Rosália intensificou, e a professora Ana Cohen exemplificou com aquilo que se tem feito em Alcanena, pensando no hoje e pensando no futuro, que é a questão da tecnologia pela empregabilidade e para assegurar a empregabilidade. Não é por acaso que os relatórios que mais recentemente a Unesco publicou falam nas digital skills para assegurar empregos decentes aos nossos jovens. Portanto, eu recomendo que, para quem tiver tempo, eu sei que nenhum de nós aqui tem, e garantidamente a nossa assistência também certamente não tem, mas eu assinalava a necessidade de lermos com atenção o Digital Skills for Decent Job for Youth, portanto, para os nossos jovens, onde fala exatamente da necessidade de garantirmos hoje os requisitos para assegurar emprego decente. Nós não queremos emprego precário, nós não queremos subemprego, nós precisamos que o nosso modelo económico europeu persista e que consigamos garantir para a Europa um momento e uma oportunidade no mundo que sabemos que não tem vindo a estar dominado por ela. E, portanto, eu acho que até o nosso modelo económico europeu está em risco. E permita-me, Miguel, dizer que eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos e nós não queremos para o nosso sistema educativo, nem básico, nem secundário, nem superior, aquilo que é o modelo economicista que realmente impera nos Estados Unidos, que realmente está muito bem feito para aqueles 1% da população a quem serve, mas não serve a totalidade das suas crianças e dos seus jovens. E isto faz-nos ter que pensar que se nós temos algo de bom na nossa realidade atual e que sem sombra de dúvida será o nosso sistema educativo, nós precisamos de olhá-lo com os olhos amplificantes que aquilo que a experiência americana nos traz e realmente criar mais poder interno para garantir a sustentabilidade deste modelo, que é efetivamente mais justo para a totalidade das nossas crianças e jovens. E, portanto, a questão da empregabilidade e da sustentabilidade é, do meu ponto de vista, muito importante ser equacionado com esta dimensão integrada, a dimensão da tecnologia. E para terminar, que eu não sei quanto tempo já gastei, gostaria de dizer que a palavra futuro é-me particularmente querida, mas estou um pouco com a doutora Rosália quando diz que estamos num momento importante e que é importante olhar para ele com os olhos positivos. Eu sei que o mundo está desorganizado, eu sei que estamos no meio de uma pandemia, mas a única coisa que nos pode ajudar a tirar dela é realmente um olhar reflexivo e positivo sobre o que dela pode advir. E eu acho que vou terminar como comecei. Nunca tivemos um momento, do ponto de vista legislativo, tão bom para as nossas escolas e para o que elas podem fazer de inovador como aquele em que estamos atualmente. Saibamos tirar partido dela, saibamos trabalhar articuladamente para, em conjunto, tirar partido dele, porque é particularmente bom. E, portanto, eu só consigo visualizar um futuro que seja ainda melhor do que aquele que agora temos entre mãos. E agradeço imenso terem-me convidado, acho que é um painel de luxo e sinto-me imensamente honrada de ter a oportunidade de integrá-lo. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professor Neuza Pedro. Nós é que agradecemos a sua presença também. E agora, para este primeiro ciclo de convidados, a participação dos convidados, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, professor João Costa. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Permitam-me cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador, dizendo que é sempre um gosto estar em Cascais, mesmo quando Cascais está assim aos quadradinhos, e acompanhar o trabalho que têm vindo a fazer aqui na área da educação e com até diria muita convergência às vezes de visão e de práticas com aquilo que tem vindo a ser aqui discutido neste painel e que tem vindo a ser as linhas da política educativa que temos vindo a conduzir. Eu estava a ouvir-vos deliciado, devo dizer, a todos os que já falaram até agora e também com a consciência plena de que em cada um tem tido um parceiro, não só de execução, mas todo um parceiro de pensamento e de debate e de crítica e de voz que sabe dizer quando concorda, sabe dizer quando não concorda, mas sempre de uma perspectiva muito construtiva. Eu sempre tive alguma relutância com a futurologia e desde março do ano passado, então, quando vêm perguntar o que é a escola do futuro, eu lembro-me para aí dia 10 de março, todos os que tentassem dizer o que era a escola do 15 de março
iam falhar redondamente. E por isso eu entro nestes painéis sempre com esta humildade que nos é devida, de percebermos que a única certeza que temos em relação ao futuro é não termos certeza de nada. Mas isso não nos deve impedir de planear, antecipar, gerir e, sobretudo, de aprender também com o passado, aprender com a pedagogia do erro e, sobretudo, dizer que também não estamos no fatalismo de todos os dias vem uma pandemia. Não. Há momentos em que somos nós que escolhemos também qual é o futuro, pelo menos para o qual podemos e queremos caminhar. E, portanto, isto traz-nos, que há uns anos um amigo meu historiador dizia, muito desiludido com a história, mas eu já vou voltar à história daqui a pouco, dizia a única coisa que a história nos ensina é para não perdermos a capacidade de nos surpreendermos. Eu acho que ensina muito mais, portanto isto vindo de um historiador era mesmo de alguém que estava sexta-feira ao fim do dia já cansado e a precisar de fim de semana, ensina-nos muito mais, mas de facto esta descrição dele também tem o seu quê de apaixonante, porque tem lá dentro a palavra surpresa e esta capacidade de nos surpreendermos e provavelmente de reagirmos à surpresa, mas também de sermos nós a preparar surpresas uns aos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que quando pensamos na ciência e tecnologia, no seu papel na educação, no papel que já teve, no papel que tem e no papel que certamente continuará a ter, também fruto de estarmos um pouco ainda a tentar acompanhar uma revolução na área do digital, na área da automação, da inteligência artificial, que eu às vezes sinto, gosto de pensar que eu via com grande fidelidade o espaço de 1999, e já há assim uns documentáriozinhos, aquelas coisas de internet que mostram o que é que já aconteceu desde 1999 e que não estava previsto no espaço de 1999, e que de facto nos desinstala um pouco para percebermos esta nossa dificuldade, por um lado, de antecipação, mas por outro lado esta necessidade muito grande de não perdermos o rumo. E por isso aquilo que já foi aqui dito, tanto pelo Presidente Carlos Carreiras como pelos oradores anteriores, sobre esta necessidade de não olharmos apenas para a ciência sem introduzirmos grandes doses de ética e de responsabilidade social naquilo que é o desenvolvimento científico, parece-me que é o caminho que devemos trilhar em termos de futuro da educação. É muito fácil nós, em momentos como estes, centrar-nos naquilo que é mais perigoso para a humanidade, que é a ciência pela ciência, e não estou com isto a defender a versão utilitarista da ciência, muito antes pelo contrário, ou a ciência sem estar aivada de princípios éticos. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é, há três dimensões a que por vezes os sistemas educativos, ou de que os sistemas educativos por vezes se afastam, seja no ensino básico e secundário, seja no ensino superior, que têm um potencial letal. O primeiro é pensarmos que só vamos ensinar aquilo que é útil. Ora, a ciência nunca se fez da procura do útil. Sempre se fez, o início das questões científicas sempre foram ou questões filosóficas, ou a mera curiosidade, ou olhar para qualquer coisa que eu não entendo e querer entendê-la. A segunda dimensão, que me parece que é particularmente perigosa, é nós não percebermos que o conhecimento é um valor em si, ou seja, nós não temos de justificar tudo o que aprendemos. Eu tenho esta particular embirração com uma das áreas que mais valorizo na educação e para a qual também temos vindo a desenvolver várias medidas de política educativa, que são as artes.
É muito frequente haver congressos na área da educação artística em que aparecem lá umas comunicações a dizer assim: os alunos que estudam música têm muito melhores resultados da matemática. E eu digo sempre, desculpem, eu não preciso de justificação para a arte. A arte é porque faz parte do que nós somos enquanto seres humanos. Porque também nunca fui a um congresso de educação matemática, ouvi dizer os alunos que tocam, que fazem equações de segundo grau mais rapidamente, tocam melhor violino. Nós não precisamos de encontrar estas justificações. Precisamos de valorizar todo o conhecimento e todas as facetas do conhecimento, percebendo que sem ciência não há desenvolvimento humano. Isso é absolutamente evidente. Mas também eu não posso pensar que, mesmo em áreas como a minha, áreas das humanidades, eu posso dispensar a ciência, porque senão posso entrar em neomodernismos ou pós-modernismos bastante complexos. E por isso, quando nós pensamos o futuro da educação, e a professora Ana Cláudia falou já muito disto, falamos também destas caixinhas curriculares que se desmontam e que se cruzam e que se potenciam umas às outras. Há um exemplo que eu gosto muito de dar muitas vezes, que é o do Poggio Bracciolini, que é quem descobriu o De Rerum Natura, poema fundador do pensamento moderno. E reparem como é bonita a história dele. Quem traz para o Renascimento, e com grande influência, quer na física do século XX, quer nas citações que são feitas em vários dos cientistas de todo o período do Renascimento e de toda a Idade Moderna, é um poema escrito na Antiguidade, e que é descoberto por alguém que se calhar hoje não era financiado por ninguém para trabalhar. Era um caçador de manuscritos antigos, que andava a passear pelas bibliotecas de mosteiros em toda a Europa, só porque gostava de encontrar manuscritos antigos. Portanto, se alguém dissesse a este senhor, perguntasse, mas para que é que isso serve? Ele só podia responder, serve para satisfazer a minha curiosidade e a minha vontade de saber mais. E esta é a base do que nos pode levar, por vezes, a descobrir coisas que nem nos passavam pela cabeça. E por isso, desenvolver pensamento científico, aproveitar, e penso que a professora Neuza Pedro disse isto muito bem, aproveitar a tecnologia como um instrumento e não nos tornarmos nós submissos à tecnologia, porque às vezes nós criamos falsas impressões a nós próprios do que é inovação em contexto educativo, do que é tecnologia em contexto educativo. E achamos que por eu ter uma sala, que agora às vezes até se chamam do futuro, já temos toda a inovação e toda a ciência e tecnologia na escola. Eu lembro de inaugurar o Fab Lab em Alcanena, e uma das coisas que eu mais gostei foi que tanto tinha mesas digitais, como tinha as ferramentas das oficinas das madeiras e da mecanotecnia lá no mesmo espaço, porque criar é exatamente também manipular materiais, experimentar cores e sobretudo ter esta dimensão criativa. E às vezes dizemos, já tenho o quadro X, a mesa tal, o computador não sei o quê e a cadeira bonita, e acho que estou já a inovar. E, portanto, há aqui toda uma dimensão de intencionalidade e daquilo que queremos desenvolver que é absolutamente crucial. Nós, agora também fazendo aqui um bocadinho de valorização do nosso próprio currículo, que nós por vezes olhamos para os currículos de outros países num momento em que são muitos os que estão a olhar para o nosso. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória já foi traduzido em algumas línguas e em alguns sistemas educativos. Eu, no tempo em que se viajava, portanto, antes de Covid, fui convidado por muitos países e muitos governos para ir apresentar o nosso desenho curricular atual, e o perfil dos alunos identifica as áreas de competência a desenvolver ao longo dos 12 anos de escolaridade,
e faz também o elenco nessas áreas de tudo o que tem a ver com o que potencia o desenvolvimento científico, humano, pessoal e este viver em sociedade, este criar valor. Quando se fala de empreendedorismo, a palavra empreendedorismo foi às vezes, eu acho que nós temos de a resgatar, porque ela foi apropriada pelo mundo dos negócios e parece que ser empreendedor é criar dinheiro. Não, ser empreendedor é sair do sofá e tentar fazer qualquer coisa nova e criar valor. Pode ser valor monetário, mas pode ser valor social, pode ser valor pessoal, pode ser muita coisa diferente. Não pode ser o mesmo que já se fazia. E de facto isto também é uma característica da ciência. Nós temos sistemas educativos montados em cima da repetição da resposta que já foi dada, quando a evolução no conhecimento se faz fazendo perguntas para as quais ainda não há resposta. E o nosso perfil dos alunos centra-se exatamente nisto. Eu vou elencar aqui algumas das suas características só para fazer esta ponte com a ciência e tecnologia. Uma das áreas de desenvolvimento que lá está é o pensamento crítico e criativo. E eu queria aqui chamar a atenção aqui, de facto, para esta dimensão do pensamento criativo. Um cientista é alguém que cria conhecimento, constrói conhecimento. E para isso, numa outra área que está lá como uma das 10 áreas de competência, é preciso conseguir pensar e fazer perguntas. O melhor que a escola me dá é a capacidade de fazer perguntas, a capacidade de me desinquietar, porque há qualquer coisa que eu ainda não sei. E nós às vezes, e também isto tem sido acompanhado de um trabalho muito profundo, coordenado pelo professor Domingos Fernandes na área da avaliação, e viu-se também que é uma área que precisa de investimento agora durante o período pandémico, porque de repente havia uma obsessão em tentar reproduzir à distância exatamente o que se fazia presencialmente, mesmo quando o que se fazia presencialmente já não era suficiente, mas nós muitas vezes temos sistemas muito centrados na resposta certa. Nós queremos que o aluno dê a resposta certa, mas não garantimos que ele sabe qual é a pergunta. E isto pode ser o fator mais destrutivo da capacidade de aprender. Primeiro temos de estimular a curiosidade. Por isso é que eu, sempre que vou a essas salas de aula do futuro e a esses espaços criativos, etc., eu digo sempre, tirem daqui os computadores e não há aqui nada de novo nem futurista. O que nós temos aqui é uma sala de educação pré-escolar. E a educação pré-escolar, eu dizia aos meus alunos na faculdade, que eram futuros professores de português, que todos deviam passar por uma sala de educação pré-escolar, porque é um espaço onde os alunos aprendem em conjunto, circulam livremente por diversos espaços, fazem perguntas a toda a hora, e estão sempre a perguntar porquê, trazem a rua para dentro da sala e a sala para dentro da rua, e aprendem e não chumbam. Portanto, há alguma coisa ali que corre bem e que depois, se calhar, vai... também há outros fatores, como é evidente, há as hormonas dos alunos, coisas assim, que também vão mudando, mas há ali qualquer coisa que corre muito, muito bem. E temos, de facto, de olhar para lá. O perfil dos alunos também elenca, como uma área de competência, a sensibilidade estética e artística. Porquê é que estou a trazer isto para aqui? Porque, de facto, o que está ali não é a educação artística, não é o aprender a tocar o instrumento A ou B, ou a ser o bailarino profissional. Está ali mesmo, e é o que temos tentado promover com o Plano Nacional das Artes, com o Programa de Educação Estética e Artística, com o Plano Nacional de Cinema, é a capacidade de eu ter a fruição estética como uma parte do meu desenvolvimento pessoal. E o que é que isto tem a ver com ciência? E vou voltar aqui à oposição que às vezes se faz, que é ciências para um lado, humanidades para o outro, artes para o outro. Tem tudo a ver, porque a base da ciência é a capacidade de nos deslumbrarmos, é a capacidade de olharmos para uma coisa e dizer, uau, isto é interessante, e eu não sei exatamente o que isto é, e eu quero saber o que isto é. Há um livro maravilhoso que se chama The Beautiful Question, que é exatamente sobre isto, como os grandes achados da ciência
contemporânea começaram com uma pergunta de um deslumbrado, que olhava para qualquer coisa e achava que havia ali mais do que aquilo que ele estava a ver. Depois, esta dimensão que também já foi referida, em particular pela professora Cláudia, da interdisciplinaridade como instrumento não só para se aprender melhor, mas também para ter aprendizagens que não nos espartilham o entendimento. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu olho aqui pela janela, estou aqui na Avenida Infante Santo em Lisboa, não é? E vejo o Rio Tejo, e eu posso olhar aqui para imensas coisas e centrar no meu olhar de linguista e só olhar para as palavras que vejo aqui e não quero saber mais nada, mas perceber que estas palavras também têm uma relação com o local onde eu estou, com o facto de ter aqui contentores à frente que vêm de diferentes países e ficar curioso. Não fiquem a pensar que eu passo o dia nisto, que eu tenho mais ocupações aqui no gabinete, até é raro olhar para a janela. Mas, portanto, esta relação entre as questões é também a base do conhecimento científico. É eu perceber que a explicação que me foi dada até agora não é satisfatória e, por isso, eu estabeleço relações e construo a partir de outras coisas que já foram dadas. O perfil dos alunos também tem como área de desenvolvimento, no fundo, aquilo que se pode designar do trabalho em conjunto, ou seja, a transformação de uma escola que não é a escola do campeonato individual, em que o que interessa é eu ser o melhor da turma, estar no quadro de honra do não sei quê, etc. Mas sim este trabalho que este ano também se transformou num programa novo para as escolas, o trabalho de mentoria, o trabalho cooperativo, o trabalho em grupo, a exploração das diferentes capacidades de cada aluno quando trabalham em conjunto. E isto pode parecer uma coisa muito eduquesa, mas não é. Vamos lá ver as bases de dados de artigos científicos e vamos ver quantos é que são de autor único. Penso que atualmente será a minoria das minorias. Os grandes progressos atualmente fazem-se em trabalho de equipa. E depois também com duas preocupações fundamentais: estimular o pensamento científico na escola e potenciar dois dos melhores recursos pedagógicos que temos desde sempre, que é o erro, perceber, isso também está muito associado ao conceito de empreendedorismo, que é por cada tentativa de sucesso que eu tenho, tive 10 que falharam. Portanto, o erro não é um problema, não devo ter vergonha de errar, devo exatamente perceber onde é que errei para tentar outra vez, e a experimentação, ou seja, não há nada como ter as mãos na massa para eu dominar conceitos, desenvolver as minhas habilidades, mexendo mesmo. E aqui começar a fazer opções, porque se eu monto o microscópio, olho para o microscópio, vejo o que está lá dentro, retiro as minhas observações, se calhar não consigo dar tanta matéria como se estivesse só a ler o livro e a decorar, mas tenho a certeza que todos aqueles momentos são momentos em que estou a aprender mais e a capacitar mais para este futuro. Vou terminar dizendo, só aqui deixando algumas notas muito específicas, exatamente este reconhecimento do papel da ciência e tecnologia encheu o nosso plano de recuperação e resiliência agora para este quadro pós-pandemia, e encheu em particular na educação, inscrevendo lá explicitamente programas como o alargamento da nossa rede de clubes de ciência viva para mais escolas, aprofundando estes instrumentos de disponibilização, não de equipamentos, mas sim de uma transição digital que é muito para lá dos equipamentos. Claro, precisa dos equipamentos, mas vai muito para lá disso, tem a ver exatamente com estas dimensões que a Neuza falava de como incluir todos também através do digital, como estimular o trabalho com diferentes ritmos de aprendizagem através do digital. Num trabalho também, estou-me a lembrar isto a propósito da intervenção do Miguel Pina Martins, num trabalho também que tem sido acompanhado por uma portaria que está em fase de conclusão, para que os novos certificados e diplomas elenquem lá também todas
todas as experiências que os alunos foram tendo na escola ao longo do seu percurso, que não são só as notas. Um aluno, quando sai de uma escola, não é um 16 ou um 14. Ele é uma pessoa que foi exatamente isso tudo. Delegado de turma, que participou no desporto escolar, que foi a representar Portugal, como no exemplo que a professora Ana Cláudia deu, e, portanto, estes diplomas, que vão estar ligados também ao Passo Jovem, vão ser muito mais ricos e muito mais demonstrativos daquilo que é o percurso escolar de um aluno. E eles só ainda não estão prontos porque o problema é a tecnologia, porque isto implica tornar estes diplomas digitalmente fáceis, e essa tem sido a parte mais complicada. E terminava dizendo que se alguma coisa esta pandemia nos tem ensinado, para além de nos querermos ver o livro dela, é a entender que o conhecimento é de facto esta teia. Nós gerir a pandemia, seja a nível da administração central, seja a nível municipal, é o pior para qualquer pessoa que está em funções públicas, porque o princípio da boa governação é a gestão, a boa gestão, a capacidade de antecipação. E nós andamos todos em decisões de 15 dias, em ciclos de 15 dias, a ver como evolui a própria pandemia, mas também muito conscientes de que gerir uma crise desta dimensão é gerir uma crise de saúde pública, é gerir os efeitos na saúde mental, no bem-estar, nas diferentes gerações, na economia, nas finanças pessoais e do país. Isto é um puzzle muito complexo. E se eu tivesse uma abordagem monodisciplinar à pandemia, e de cada vez que temos uma abordagem monodisciplinar à pandemia, perdemos na procura de soluções equilibradas, mesmo quando não sabemos, andamos todos, o mundo inteiro, à procura da gestão boa destes equilíbrios. E por isso, terminando, porque em pandemia andamos tristes por causa disto tudo, termino com também as razões das nossas vaidades coletivas. Tem sido muito bom assistir, ainda há poucas semanas, na primeira página do El País dizia a Espanha vai iniciar um processo de reforma curricular e inspira-se na Finlândia, no Canadá, são os do costume, já não se aguenta, mas também em Portugal. E isso é fruto deste trabalho que tem sido feito em parceria com municípios, com escolas, com cientistas, com instituições, e quando alguém disse antes, acho que foi a Neuza, precisamos de mais cientistas, eu digo sim, desde que eles saibam filosofia, consigam desfrutar de boa arte e sejam sobretudo humanistas. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu só iria, o Sr. Presidente da Câmara parece que tem um outro compromisso, ele estava aqui a indicar que precisava de sair, não sei se quer dizer alguma coisa antes de sair. Não, só cumprimentá-los a todos. Eu, de facto, tenho o outro também já vou atrasado, mas isso já faz parte do dia-a-dia. Mas só dar um grande abraço, nesse caso uma grande cotovelada a todos, esperando que em breve nos possamos ver e nos possamos cumprimentar educadamente. Um forte abraço para todos e muito obrigado. Obrigado. Professor Vitorino, não conseguimos ouvir. Pois, muito obrigado. Esta questão que a gente tiramos nós próprios o pio para falarmos. O que estava a querer dizer que o que temos aqui são comentários dos participantes, não temos aqui propriamente questões e, portanto, são observações. Mas eu não gostaria de deixar, antes de fechar, porque isto também depois passar a palavra ao Sr. Vereador para encerrar este assunto, mas de qualquer maneira há aqui uma questão que eu gostava de trazer e se calhar dar um breve minuto a cada um, que é alguém perguntou a Noah Harari que conselho daria a um jovem sobre que área de estudo a escolher. E o que ele disse que respondeu que isso era das questões mais difíceis de aconselhar. O melhor conselho será
não construas uma casa, constrói uma tenda. Ou seja, com isto quer dizer, e isto um bocado, no fundo, há bocado que o Sr. Secretário estava a dizer, a questão do erro, que hoje um jovem, ao 10º ano, já ter que escolher uma área, se é da ciência e tecnologia, ou já é da ciência ou das humanidades, ou é do curso A ou curso B, se não estamos a condicionar essa capacidade da educação, de um currículo flexível para o futuro que chega já ao presente. Ou seja, um jovem tem que ter, de facto, essas bases de não construir a casa, mas uma tenda que se possa mudar de um lado para o outro, porque o mundo assim o exige. Era se quiser, é uma questão, mas era uma observação que eu achei interessante, se quiser alguém fazer aqui 1 minuto para cada um, para fecharmos, para não prolongarmos também muito esta sessão, que são longas, certamente já terão muitas durante o dia, e, portanto, para terminarmos. Muito obrigado. Eu não sei se... Bem, eu acho que posso começar e vou pedir-vos que me permitam depois sair, porque terei mesmo responsabilidades familiares a assumir, insubstituíveis. Pais de gêmeos têm que estar 2 em todos os momentos. E, portanto, eu queria só indicar que eu acho que, apesar da pergunta ser difícil hoje de responder, ela tem aqui uma oportunidade de resposta mais fácil de acolher do que em outras décadas anteriores. Porque a pergunta hoje não é o que é que a pessoa deve escolher para a vida, é o que é que ela vai escolher agora, porque ao longo da vida ela vai escolher outras coisas várias vezes. Em décadas anteriores realmente era para a vida e, portanto, era um compromisso muito grande. Essa certeza acabou e, portanto, há a oportunidade de se responder agora de uma maneira, daqui a uns anos de se responder de maneira diferente. E isso é importante ganhar noção. A instabilidade é também múltiplas oportunidades à porta destes nossos jovens. A outra dimensão que eu gostava de trazer em cima, para colocar em cima da mesa e deixar outros colegas, obviamente, considerar, é esta questão crítica de realmente termos hoje currículos que já se tornam mais permeáveis à mudança, tanto no ensino secundário, nomeadamente as múltiplas opções que constituem o ensino secundário, e também no ensino superior. Há grande flexibilidade de transpor múltiplos caminhos de áreas científicas que inicialmente não seriam tão tangentes, mas que hoje são, porque a ciência hoje é na área de fronteira, não é nas ciências duras, digamos assim. E, portanto, também podemos trazer aqui uma oportunidade de deixar que se veja a ciência num sentido mais flexível. E agradecer novamente a vossa oportunidade para estar convosco. Foi, sem dúvida, um prazer, um luxo, e permitam-me sair. Obrigado. Não tenho mais algum comentário? Gostaria desta necessidade de construir uma tenda e uma casa. Perguntas sem resposta. Embora é bom deixar perguntas sem resposta. Mas a verdade é que realmente eu imagina aqui um jovem entrar na sala e aconselha que é muito difícil isso. O mais interessante e antigo e verdadeiro ainda é dizer-lhe: olha, escolhe o que te fizer feliz, escolhe aquilo que gostaste de fazer. Isso ainda é válido. Mas a verdade é que isso só não chega, não é? É preciso pesquisar, fazer perguntas, e estar atento e atenta. Os jovens têm que estar atentos a tantas novas oportunidades, novas profissões. Hoje já não é a física, a matemática, já não é o engenheiro que o Miguel queria ser, e eu também não me importava de ser engenheira. Ainda por cima, a minha base de formação é filosofia. E trabalho há 25 anos nisto de tornar a ciência no público, na sociedade, e é muito interessante. Faz-me lembrar a Maria de Sousa, uma grande cientista que nos deixou há um ano, e a Maria de Sousa, eu uma vez assisti a uma palestra na Gulbenkian há muitos anos, eu era professora de filosofia, e ela terminou a conferência dela assim: já viram um filósofo hoje? Olhem que podem precisar de um amanhã. E aquilo soube-me bem. E então, eu quando acabava os anos letivos, dava essa frase aos meus alunos, da Maria de Sousa, e que está nas atas publicadas dessas conferências que foram organizadas por Mário Soares.
e de facto é assim, é um pensamento livre, muito perturbador sempre, porque é assim que eles devem ser, os jovens perturbadores, e fazer perguntas e procurarem, pesquisarem. Hoje as saídas são muito variadas e, portanto, eles sabem fazer isso. Nós temos que ajudar aqueles mais tímidos ou que não confiam tanto na capacidade deles próprios, mas é um bocado esse caminho, e esse caminho é muito dos professores, das famílias, claro, mas dos professores muito. Obrigada. Bem, se eu puder acrescentar aqui ao que a Rosalia dizia, foi ela que me inspirou agora. Eu tenho um amigo que diz sempre que se os conselhos fossem bons não se davam, vendiam-se. Mas acho que às vezes as nossas próprias histórias são histórias que podem orientar outros, pelo menos às vezes para não fazerem o que nós fizemos. E eu vou contar a minha própria história. Eu, do 9º para o 10º, gostava de tudo. Eu queria muito ter latim e matemática. Não me deixaram, porque eu era o único aluno de Humanidades do Distrito de Setúbal que queria ter matemática. E mais tarde o meu filho também quis, sem nunca termos falado disso, também quis ter latim e matemática, que foi engraçado. Portanto, eu tinha esta indecisão e passei ali o secundário, achava que queria ser professor. Mas cada vez que olhava para a estrutura curricular de um curso ou qualquer coisa, achava, olha, este também é bom. E andei ali entre a filosofia, a literatura, não é? Mas eu gostava muito de gramática. Mas também queria ser professor. E às tantas fiquei ali no impasse entre professor de primeiro ciclo, curso na altura das recém-fundadas Escolas Superiores de Educação, e um curso novo que tinha aparecido, que era Linguística. E eu decidi desta forma muito racional, porque eu tirei uma moeda ao ar e fui parar à Linguística e foi assim. Mas depois cá voltei à educação, não é? Portanto, às vezes a gente acha que está a escolher o caminho e os caminhos também nos escolhem, como se diz no caminho de Santiago, e portanto acho que aquilo que a Rosalia disse é o que é absolutamente fundamental, que é nós temos de ter paixão, temos de perceber que ninguém aos 14 ou aos 18 ou aos 21 está condenado em termos académicos e profissionais. Pelo contrário, o fim de um curso é o caminho de um outro percurso. E, felizmente, tanto no ensino superior como no ensino secundário, as portas estão muito mais abertas. Nós introduzimos, isto às vezes não é suficientemente explorado, introduzimos na legislação em 2018 aquilo que chamamos os percursos formativos próprios. Ou seja, hoje, no ensino secundário, um aluno de Ciências e Tecnologias pode trocar Biologia por Alemão, se quiser. E vice-versa, e também com permeabilidade entre cursos profissionais e científico-humanísticos. Portanto, vamos explorar estas possibilidades que já existem na lei. E escolher latim e matemática. Escolher latim e matemática. Agora também já há matemática aplicada às ciências sociais, mas pode escolher latim e matemática. Muito bem. Não sei se algum dos outros convidados gostaria de dizer mais alguma coisa? Só uma nota muito rápida para terminar. Isto também falar depois de dois experts é um bocadinho difícil, mas pronto, é só, eu acho que realmente, e no meu gabinete tinha uma frase do Steve Jobs que vai um bocadinho neste sentido. Se devias procurar, basicamente isto, devias sempre procurar algo que te dê paixão e que faças aquilo que gostas, porque quando tu encontrares algo com paixão e que faças aquilo que gostas, não vais ter que voltar a trabalhar. E eu acho que o tema, independentemente, obviamente, temos que orientar para coisas que façam sentido, mas se nós não trabalharmos com paixão, se não gostarmos daquilo que fazemos, acho que é difícil depois realizarmos na nossa vida. E eu acho que o tema vai muito por aí. E acho que realmente gostarmos daquilo que fazemos é uma chave muito grande para a felicidade, porque é o que nós estamos o dia inteiro a fazer, e às vezes temos aqui a Rosália, não é? Filosofia, e agora supertese, não quer dizer que não funcione, mas dá para perceber que certamente que não é que a filosofia não tenha a sua paixão, mas certamente que escolheu aqui este lado mais científico que puxou e que a faz obviamente muito feliz pelo trabalho espetacular que faz. Só pode fazer muito feliz, porque se não fosse, não poderia ser, as coisas não
poderiam estar casadas dessa maneira. E eu penso que é muito por aí. Mas também aproveitar já agora, só para agradecer, e houve aqui uma questão que tinha sido colocada. Eu não acho que o nosso ensino deva ficar como o americano, já agora, só para esclarecer, muito longe disso, mas acho que realmente há coisas muito interessantes que o nosso ensino tem e que o americano não tem, e que já foi adaptado, como disse ali a Ana, e muito bem, que foi obviamente que foi muito passado para aqueles temas que eu falei, que acho que houve realmente também uma evolução, mas nunca a copiar. Acho que temos coisas muito, muito boas no nosso ensino e que elas obviamente devem ser mantidas, mas também, obviamente, o ensino americano também tem coisas muito boas e que devemos aí buscar essas e juntar as que nós temos, porque acho que o caminho se faz obviamente muito por aí e conseguimos encontrar um modelo híbrido que permita às crianças e às pessoas prosperar, serem felizes, muito importante, sem dúvida nenhuma, para poderem realmente desenvolver o país e realmente voltarmos a ter muito rapidamente, não é fácil porque isto são coisas de gerações, mas voltar a crescer a 4, 5%, porque acho que no final do dia isso também vai acabar por nos fazer a todos mais felizes, de certa maneira. Mas pronto, agradecer mais uma vez, acho que não vou falar outra vez, peço desculpa estar a falar aqui depois do Secretário de Estado a responder à pergunta, isto foi um bocadinho contra o protocolo, mas pronto, também foi o João que insistiu, portanto também agradecer, ainda falta aqui a Ana a falar, por isso deixo-lhe aqui a bomboca para o final e agradecer obviamente, já não vou intervir mais a todos e o convite muito simpático que fizeram e estou a deixar também a nota da excelente intervenção que o Secretário de Estado fez, fiquei muito bem impressionado, não conhecia ainda nem nos quadradinhos, mas fiquei muito, muito bem impressionado e agradecer obviamente também aqui essa intervenção que também me ajudou a mim também para me inspirar. E obrigado mais uma vez. Não é preciso passar a palavra para a professora Ana Cohen, que já foi convidada. Relativamente às escolhas, é sempre o dilema dos nossos jovens, não é? Eles estão até à última sem saber o que hão de escolher. Eu ali na escola também tenho 3 filhas, elas também têm que fazer opções, uma tem jeito para tudo, não sei muito bem, ela está com a mania que quer ser médica, mas se calhar depois já diz que é engenheira, se calhar depois já diz que é outra coisa qualquer, vai para o 10º ano, não faço ideia como é que vai ser, para já vai para Ciências e Tecnologias, mas ela toca clarinete também, portanto, anda no teatro, é tudo, olha, é o que é. Agora, há uma coisa que é verdade, eles têm que ser, e aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse é que realmente a licenciatura é o começo das coisas, é uma base, e é bom que eles vão para uma coisa que gostem para depois conseguirem, de facto, tirar especialidades ou outra situação em que aprofundem aquilo que depois acham que é útil e que vejam efetivamente o que é melhor para eles, mas para já e na vida académica nem tudo às vezes é tão difícil, não é? Até por razões económicas e outras situações, e portanto é bom que eles vão efetivamente com uma coisa que gostem, e a escola tem o papel de lhes mostrar tudo, fazê-los experimentar tudo para ver se eles conseguem acertar. O problema é quando eles gostam de tudo, que é isso mesmo, mas encontram sempre o caminho, e já temos mais psicólogos nas escolas também, que ajudam a fazer essas escolhas a todo o tempo, e às vezes até à última, depois dos exames, ainda estão reunidos com eles para os ajudar a escolher, e é isso. Mas lá está, também sempre podem mudar, porque ninguém fica agarrado aos 21 anos, nem aos 18, a nada, não é? A vida é mesmo isto, são escolhas. Deixa-me acrescentar só uma coisa para cumprir o protocolo do Miguel. Eu, na encarnação anterior, estive diretor da minha faculdade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, que tem cursos destas áreas que as pessoas dizem, como me disse um primo da minha mãe, estava eu a estudar grego, a dada altura no 12º, que fiz extracurricular, e ele disse assim, mas isso já nem serve para ir para a direita ou para uma coisa assim séria. E os cursos de uma Faculdade de Ciências Sociais e Humanas são das áreas das humanidades e das ciências sociais. E nós tínhamos a entrar, todos os anos, alunos muito, muito bons, mas mesmo muito bons. E muitos deles vinham já depois de terem estado noutros cursos. E eu instituí uma prática que era fazer um lanche com esses alunos, com esses que entravam assim com notas perfeitamente anormais, para perceber porque é que eles tinham escolhido aquela faculdade, porque é que era aquela área, etc. E a maior parte disse, por exemplo, em ciências musicais, era muito frequente dizer isto. Eu tinha muito boas notas, os meus pais obrigaram-me a ir para a medicina, para a farmácia, para a gestão, etc. Mas o que eu queria era mesmo isto. Portanto,
Portanto, eu quase entrava aqui no plano mais politicamente incorreto possível e respondendo à pergunta do João Vitorino, eu acho que o melhor conselho que podemos dar também aos jovens é ouvirem-se e às vezes não ouvirem os pais. Muito bem, é um bom conselho, mas acima de tudo também que errar, por vezes, por isso é que é a questão da casa, não, o facto de escolher um determinado curso não é uma casa que tem que ser feita porque, como há bocado também disse em relação aos empreendedores, um bom empreendedor se calhar falhou 10 projetos anteriores de chegar àquele projeto correto e se calhar construir também o futuro dos jovens passa por aí e não aquele determinismo que aquele exame no final do 12º ano é para aquilo e tem que ser para aquilo e como o Sr. Secretário de Estado referiu, de facto, se calhar muitos acontece assim. Eu iria encerrar, se permitem, daria a palavra ao Sr. Vereador Frederico Almeida para encerrar esta sessão de hoje. Obrigado, professor Bento Vitorino. Cumprimentar, obviamente, aqui todos os nossos convidados, a Sr. Secretário de Estado, a professora Ana Cohen, o Miguel Pina Martins, a doutora Rosália. É um gosto agradecer, obviamente vou ser breve. Foi um privilégio ter este painel neste ciclo de webinars. Permitam-me aqui uma palavra muito particular para o Sr. Secretário de Estado, que temos tido a honra de acompanhar, de o ter connosco, digamos, a acompanhar aqui o percurso de Cascais e são muitas as vezes que tem estado presente nas iniciativas no Conselho de Cascais, o que nos deixa obviamente honrados e como o Sr. Secretário de Estado disse há pouco, independentemente de sermos de cores políticas diferentes, são muito mais as vezes que temos visões comuns do que visões diferentes e, portanto, tudo isso até na política muitas vezes existem, as diferenças por vezes não são assim tão grandes em determinadas áreas, depende às vezes muito mais de pessoas do que tudo o resto. Eu deixei-me, e a propósito, falou-se aqui em passagem, a única nota que eu vou aqui relembrar, que foi o testemunho do Dr. Alberto Carvalho, perdão, que é, digamos, o equivalente ao Ministro da Educação na Flórida, se é que uma vez que o sistema nos Estados Unidos é diferente do sistema português, em termos de organização política também, e portanto o Dr. Alberto Carvalho é português, como o próprio nome o diz, e que tivemos a honra de ter aqui em Cascais já aqui há uns 4 ou 5 anos, estava aqui a pensar há quantos anos, isto passa rápido, e que nessa intervenção que o Dr. Alberto Carvalho falou, e até comparando um bocadinho aquele que é o sistema nos Estados Unidos com o sistema português, obviamente referiu muitas coisas positivas no sistema americano, mas disse que o sistema português, o sistema de educação, que está muito à frente e que um aluno português, quando chega aos Estados Unidos, nomeadamente para o primeiro ano da universidade, vai aprender tudo aquilo que já aprendeu no secundário cá em Portugal, nomeadamente no 12º ano, e portanto que o sistema americano deixa muito a desejar comparativamente com o sistema educativo em Portugal. E nós que passamos tanto tempo, tantas vezes a falar dos exemplos da Finlândia, do norte da Europa e temos muita dificuldade em conseguirmos olhar para nós próprios, para nós, sistema, digamos, educativo, e conseguirmos orgulhar-nos do mesmo, mas isso já tem a ver com o fado português e com a nossa maneira de ser, que vemos sempre se calhar o copo meio vazio e não o meio cheio, mas com esta, só recordando aqui, para quem na altura teve a oportunidade de, na Casa de Histórias Paula Rego, ouvir a intervenção do Dr. Alberto Carvalho, que foi fantástica, certamente que se recorda dessas palavras de elogio e de total reconhecimento pelo sistema de educação em Portugal, e acho que é a melhor forma
que posso digamos, de encerrar este webinar, que é deixar um muito obrigado a todos e que são muitas as razões e as boas razões que temos para nos orgulhar do percurso que tem sido feito em Cascais. Tenho que puxar aqui a brasa à sardinha, obviamente, mas em Portugal de uma forma geral. Convidar todos para, obviamente, nos continuarem a acompanhar neste percurso, neste caminho de inovação, de transformação que estamos a fazer em Cascais, e que, obviamente, queremos continuar a aprender, hoje nomeadamente aqui com a experiência da professora Ana Cohen e da Alcanena, mas com todas as outras experiências. Obviamente todos temos sempre a aprender com outras realidades, com outros contextos, com outros percursos, e obviamente só com esta partilha é que conseguimos ir crescer. Muito obrigado mais uma vez a todos, e continuação de um bom final de dia.